Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal de casa. Sejam bem-vindos de volta. Eu vou passar rapidamente os recados. Não tem ninguém novo, né? Hoje tem alguém novo? Tem. Então tá bom. Primeira coisa que a gente pede é desligar o telefone. Esse momento, normalmente, cuida da senhora e também o celular interfere nas vibrações, no tratamento. E não é legal, né? Porque aí vai tirar o foco da senhora. Temos o atendimento fraterno, a senhora pode deixar agendado lá na frente para conversar com as pessoas, dizer o porquê que a senhora está buscando a casa, que a senhora conhece a doutrina, dúvidas. Aí pode conversar com as moças da recepção. Pedimos para evitar o consumo excessivo de álcool, drogas, cigarro, comida antes de vir para casa, para que vocês possam receber melhor o tratamento. Pelo menos 2 horas antes, quem fuma, né? Não fazer um jantar muito pesado, para que possa ficar sentado aí sem um incômodo e receber o melhor tratamento. A palestra faz parte do tratamento, porque é através da palestra que nós temos o contato com o conteúdo do Evangelho, através da palestra trabalhamos a reforma íntima, então o tratamento começa na palestra. Somos uma casa de doação, então nós recebemos doações que utilizamos para vender no bazar. Roupas, sapatos, utensílios que vocês não usam, nós aceitamos que é através dessas doações que convertemos os valores para pagar as nossas continhas. Temos uma caixinha de vibração que fica lá na frente, uma caixinha de madeira. Pode colocar o nome de quem precisa, se tem alguém doente, que quer mandar uma boa vibração, que aí vai fazer parte das vibrações da casa, nos tratamentos. Temos cursos que vão iniciar agora no começo do ano. Quem tiver interesse pode deixar o nome que o pessoal entra em contato. Pedimos que permaneçam em silêncio. Temos um folheto explicativo de Evangelho no Lar. Evangelho no Lar é a limpeza energética da nossa casa. A gente escolhe um dia da semana e faz o evangelhozinho. Lá tem a explicação, aí se a gente tiver alguma dúvida, a gente pode explicar como funciona. Temos as lives que são gravadas nos dias das palestras, terças e quintas no horário das 8 e domingo no horário das 10. Quando não puder vir, se quiser acompanhar pelo Facebook ou alguém que não possa vir, é interessante. E assim nós vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos todos juntos aqui reunidos nessa noite de hoje e pedir que o nosso Pai Maior, os nossos mentores, os mentores da Casa do Caminho, possam nos iluminar, possam nos abençoar, nos tratar, que possamos absorver o melhor da palestra, do nosso tratamento, para que possamos voltar para os nossos lares melhor do que aqui chegamos. E assim vamos envolvendo nosso irmão Celso em muito amor para realizar a palestra da noite de hoje. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver a todos, hoje e sempre. Gostaria de tecer um pequeno comentário sobre o Sermão do Monte, também conhecido como as Bem-aventuranças. Jesus nos tem apresentado uma sequência de informações, de ensinamentos, tidos e interpretados como sendo libertadores. Nunca será demais abordarmos, relembrarmos sobre a questão da libertação, não por aquilo que possa ser interpretado como uma preocupação com os nomes, com as denominações, mas observarmos os instrumentos libertadores ofertados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Os instrumentos libertadores que tendem a fazer com que nos desvinculemos de nós mesmos em razão das inúmeras impressões equivocadas com as quais tenhamos nos envolvido ao longo da multiplicidade das reencarnações, em razão das afetações que tenhamos proporcionado a terceiros.
aos semelhantes, aos irmãos, como dizia Jesus. O fato de termos proporcionado muita dor, muito sofrimento, muito mal-estar a muita gente ao longo das vidas passadas, isso acabou apresentando em nós toda uma problemática referente à interpretação de tempo. Porque o tempo passa e dentro de uma observação evolutiva, a tendência é que você vá mudando a maneira de intencionar, de sentir, de pensar. E em razão disso, determinadas questões com as quais tenhamos nos envolvido lá atrás, onde proporcionamos esse mal-estar intenso, passou a ser interpretado por nós como sendo algo que não deveria ter sido feito, que foi uma grande perda de tempo, que acabamos proporcionando muito sofrimento a terceiros, e isso acaba estipulando a geração da culpa. Então, você vai assumindo os delitos, você vai assumindo o que fez, você vai se lembrando daquilo que proporcionou imenso mal-estar a terceiros, e isso vai te proporcionando, então, a constituição de um sentimento muito complexo, que é a culpa, que traz a reboque um outro sentimento chamado medo. Culpa e medo caminham juntos, sempre. O medo referente às expectativas, referentes a perseguições, a cobranças, a vinganças daqueles que tenhamos proporcionado mal-estar. Expectativas que não necessariamente vão se cumprir, que não necessariamente vão acontecer, mas que vão proporcionar a você, pela insegurança, todo um processo de oscilação emocional. E essa oscilação emocional na qual você venha se envolver vai te proporcionar, então, todo um processo de desequilíbrio interno, vai te proporcionar perdas energéticas, e tudo isso em razão do processo comparativo que se estabeleceu. Porque Deus vive em nós, Deus encontra-se em nós, Deus faz morada em nós em razão do seu imenso amor, e você, pela ótica de espírito que é, porque uma coisa é você interpretar-se no mundo, estando no mundo, com um corpo que se apresenta proporcional à sua apresentação no mundo. E uma outra coisa é o teu estado interno, as sensações que você tem, os pensamentos que você tem, aquilo que você sente, a tua memória. Isso são coisas intangíveis, isso são coisas que você não vê, não pega, mas que se encontram existentes dentro de você. E isso tem motivado o teu corpo. Então a maneira de pensar motiva a maneira como você se movimenta. O corpo ele reflete aquilo que o espírito quer. O corpo ele reflete aquilo que seja o querer do espírito. E naturalmente haveria necessidade de nós nos observarmos e de repensarmos o nosso posicionamento pela ótica de espírito que somos. Porque o corpo vai passar, mas o espírito é eterno. E dentro dessa interpretação de eternidade do espírito, é que você, na estrutura do teu inconsciente profundo, se ressente da existência de Deus. Opta por Deus. A tua escolha sempre será por Deus. Independentemente de que conscientemente, neste instante, por se encontrar envolvido no corpo e no mundo, você venha dizer que não acredita em Deus, que não o concebe, que não o considera. Isso é um problema individual, um problema particular, é um problema seu. O que não quer dizer que internamente você pensa da mesma forma. Internamente a tua opção é sempre por Deus. E em razão disso estabelece um conflito, porque internamente você concebe Deus, aceita Deus, ama a Deus, e por outro lado você tem as lembranças referentes aos escândalos com os quais você veio a se envolver. Então, o processo comparativo, ele tem estabelecido um conflito interno muito grande, que tem gerado processos de desequilíbrio, de desenergização, de modo que há necessidade de que você se recupere disso.
E a única maneira de você vir a se recuperar de todo esse desequilíbrio interno é interpretando o que Jesus diz, que ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Por isso, então, você está no corpo de novo. Por isso, então, você está envolvido com uma outra e nova oportunidade, uma outra e nova concessão de aprendizado, para que através do aprendizado você tenda a mudar o comportamento. Que ninguém seja inocente o bastante, nem infantil o bastante, a ponto de achar que o comportamento do qual falamos refere-se às tuas questões íntimas, às tuas questões pessoais. Comportamento abordado refere-se à mudança na maneira de intencionar, à mudança na maneira de sentir, à mudança na maneira de pensar, que proporcionará a mudança na maneira de proceder. Então, a maneira como você tem procedido tem afetado aos outros. A maneira como você tem procedido tem assustado aos outros. A maneira como você tem demonstrado tem proporcionado dor, tem proporcionado constrangimento, tem proporcionado mal-estar aos outros. E o que você faz hoje é a mesma coisa que você fazia 2, 3 encarnações atrás. Onde se considerar que você saiu da encarnação, mas a encarnação não saiu de você. E há necessidade de que mudemos, senhores. Há necessidade de que nos alteremos. Porque a problemática, ela é interna. Refere-se a uma interpretação condizente à busca pelo bem-estar, mas muito mais do que buscar o bem-estar, porque alcançar um estado de bem-estar é fácil, difícil é mantê-lo. Você alcançar aquilo que você muito quer e vir a se sentir bem, isso é fácil. O difícil é conseguir manter isso de maneira indefinida. Então, a única maneira disso ocorrer é através da mudança, é através do trabalho. Então, Jesus, ele tem observado as dificuldades individuais que se apresentam em todos os instantes, em todos os momentos. E é por isso, então, que se diz que Jesus, ele constitui outros e novos ambientes medicamentosos. Jesus tem expressado, Jesus tem transferido, Jesus tem doado todo um processo físico que tende a constituir um ambiente onde, a partir do momento em que você opte por adentrar a este ambiente, você passa, então, a absorver uma ação medicamentosa de ação prolongada. Uma coisa é você ir ao médico e o médico detectar que você está com um problema orgânico e te prescreve, então, uma medicação que você vai tomar uma vez ao dia, de modo que ela vai agir por 24 horas. Então, ele está te prescrevendo um remédio de ação prolongada. Uma outra coisa é você ter uma dor de cabeça, tomar uma aspirina e dali 30 minutos ela passa. Uma ação imediata. Se você, no corpo, toma determinada medicação, cujo efeito está rolando ao longo de 24 horas, você tenta imaginar o nível da medicação que seja apresentada por Jesus dentro de uma interpretação de ação prolongada. Porque a medicação apresentada por Jesus através dos instrumentos libertadores que ele apresenta, tende a fazer com que este efeito vá se dando ao longo de toda a eternidade, da eternidade na qual o Espírito se encontra envolvido. Ou seja, envolvendo-se com Jesus, constantemente, eternamente você estará sendo tratado, eternamente você estará em processo de recuperação, eternamente você estará envolvido num processo de bem-estar. Então, ele tem buscado proporcionar todo esse nível de transferência libertadora, no sentido de que seja possível, então, você ir se desvinculando das memórias antigas, às quais você se encontra ainda aprisionado, e tenda a caminhar com maior desenvoltura e aumentando a velocidade dentro
daquilo para o qual você foi constituído, para o qual você foi criado, que é se tornar co-criador de Deus. Então o Espírito está numa trajetória voltada para vir a sentir Deus, para vir a compreender Deus, para vir a entender Deus e, em assim sendo, tornar-se partícipe do processo da criação. Para isso que o Espírito foi criado. Mas para que isso ocorra, a necessidade de que você vá desmontando, vá se desvinculando, vá esvaziando os conteúdos perturbadores com os quais você ainda se encontra envolvido. Então Jesus ele tem proporcionado toda uma apresentação didática. Ele tem demonstrado o modus operandi referente ao envolvimento com os seus ensinamentos. Por isso que ele opta pela exemplificação. Por isso que Jesus diz que não é o muito falar que resolve, porque envolvido numa coletividade de doentes que se encontram por demais afetados em si próprios, o muito falar, ele não gera resultado, porque a informação vem, bate e volta pelo nível de resistência na qual você está envolvido. Então, o teu nível de doença interna, de desequilíbrio interno é tão grande que você não consegue assimilar. A informação vem, bate e volta. Com a exemplificação é diferente, porque na exemplificação Jesus está constituindo imagens. E quando você observa uma imagem que te chama a atenção, dificilmente você vai se esquecer daquilo que viu. Então Jesus vai exemplificando, vai constituindo imagens, e isso vai te proporcionando então todo um processo de abastecimento interno que tenda a fazer com que você reproduza constantemente aqueles bons exemplos, e em reproduzindo constantemente os bons exemplos, você possa se manter numa frequência boa, aceitável, que te proporcione então paz, calma, segurança, tranquilidade. Então, em assim sendo, num determinado dia, muita gente vai para uma determinada localidade, para uma determinada região, porque sabiam que Jesus ali se apresentaria. Então, muita gente que estava em maca foi carregado até lá, muita gente que se encontrava envolvida com distúrbios foi para lá, todas as pessoas que se encontravam envolvidas com as mais variadas necessidades lá se apresentaram. E nesse dia, então, Jesus começa a apresentar aquilo que ficou conhecido como o Sermão da Montanha, ou as bem-aventuranças. Porque quando Jesus trata sobre bem-aventuranças, Jesus está buscando chamar a atenção para o seguinte: felizes aqueles, alegres aqueles, em melhores condições de entendimento, aqueles que vierem a se envolver com os ensinamentos que eu tenho a passar. E ele começa então a elencar inúmeros fatos. Vai elencando inúmeras questões que se apresentarão altamente poderosas no sentido de você vir a se desvincular de si mesmo. O evangelho todinho é importante. O evangelho todinho refere-se a você. Mas você tem um núcleo duro no evangelho, do capítulo 5 ao capítulo 10, tratado e considerado como Sermão do Monte, ou Bem-aventuranças, que é exatamente o período onde você possa se interpretar sendo tratado, envolvendo-se em possibilidade de recuperação, em razão daquilo que Jesus manifestou como sendo o grande instrumento libertador. E ele começa então dizendo: felizes aqueles, alegres aqueles, em melhores condições aqueles, ou seja, bem-aventurados os aflitos. Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, ele nos tem chamado a atenção para que nós não nos vinculemos, não nos apeguemos aos nomes e às denominações, mas busquemos a essência. E venhamos a interpretar a essência em tudo aquilo que se apresente na forma de um nome, na forma de uma denominação. E a aflição para Jesus, que não se encontra vinculado aos nomes, não é a mesma coisa daquilo que você pensa, daquilo que você imagina. Porque para você a aflição é sinônimo de mal-estar, é sinônimo de desconforto, é sinônimo de sofrimento, é sinônimo de dor, é sinônimo de qualquer coisa nesse sentido. A aflição para Jesus é sinônimo de trabalho, é sinônimo de sacrifício, é sinônimo de envolvimento, é sinônimo
de aprendizado. Porque Jesus, ele estipula o trabalho como sendo o teu instrumento de libertação em razão do envolvimento que você venha a ter com os mais variados tipos de instrumentos que te chamarão a atenção de alguma forma. O trabalho em se conquistar perante as agressões alheias que são manifestadas. O trabalho em se alterar internamente no sentido de interpretar a necessidade da apresentação da paciência constante perante o tempo de entendimento e compreensão alheia. Ou seja, cada um está num tempo diferente de entendimento e compreensão dos fatos. Nunca você vai encontrar espíritos que se apresentem individualmente iguais. Todos os espíritos se apresentam diferentes, porque todos vibram numa frequência diferente. Isso apresenta, então, as individualidades apresentam as diferenças. Todo espírito está fundamentado em experiências pessoais, íntimas, particulares, de modo que você nunca vai encontrar alguém como você. Obviamente, se todos são diferentes, as maneiras de sentir, de interpretar, de compreender são diferentes e, naturalmente, em determinados instantes, isso vai estabelecer o conflito. E no estabelecimento do conflito, a necessidade de você vir a se trabalhar no sentido de não se permitir deixar-se afetar de uma maneira tão rápida, de uma maneira tão intensa, de uma maneira tão envolvente, em razão da incapacidade interpretativa do outro. Então o problema não é o outro, o problema é você. O problema não é o outro, porque ele tem o direito de se apresentar do jeito que quer. O outro ele tem o direito de se manifestar do jeito que quer. É aquilo que ele entende, é aquilo que ele conhece, é aquilo que ele compreende. Da tua parte, você não tem a obrigação de comprar esse pacote de jeito nenhum. Você o compra se quiser. Então, Jesus está dizendo o seguinte: não há a mínima possibilidade de você vir a se recuperar internamente perante as perdas com as quais você já veio a se envolver, sem que você esteja envolvido com instrumentos que vão te exigir. Você encontra-se no corpo de novo para um processo de aprendizado. E esse processo de aprendizado, ele não tem como se dar se você estiver numa ilha limpinha, redondinha, bonitinha, equilibradinha, porque você não vai ter referência de aprendizado. Você só tem como aprender através de exercícios mais eficazes, através de momentos mais eletrizantes, através de observações que faça perante as diferenças existentes. É a única maneira que você tem de aprender. Então Jesus diz, bem-aventurados os aflitos, ou seja, bem-aventurados os que estiverem envolvidos com o trabalho, com o exercício, com o sacrifício, porque esses então haverão de se recuperar. Chama a atenção para bem-aventurados os pobres de espírito. Percebam que Jesus não diz bem-aventurados os de espírito pobre. Jesus diz bem-aventurados pobres de espírito, porque na concepção de Jesus, pobres de espírito são os simples, são os humildes. E Jesus tem a necessidade de chamar a atenção nesse ponto para que possa ser estabelecida uma interpretação básica de que o único antídoto, o único remédio em condições de neutralizar as tuas bases históricas fundamentadas em orgulho e vaidade é a simplicidade. Orgulho e vaidade está vinculado ao mundo. Orgulho e vaidade está vinculado às questões físicas, materiais, que são passageiras, que você não terá como levá-las depois que o corpo físico te abandonar. Porque não é o espírito que morre, é o corpo que morre. O espírito é eterno. E o corpo morre por se apresentar desenergizado.
Então vai chegar um determinado instante que o corpo não vai ter mais energia. E daí nós vamos ter que recorrer a Kardec quando diz que quando o corpo físico não oferece mais condições energéticas para o espírito nele habitar, o espírito dele se desvincula. É a morte física. Então quem morre é o corpo, não é o espírito. E em assim sendo, se quem morre é o corpo e não o espírito, por uma questão de bom senso, por uma questão de inteligência, você haverá de interpretar que se você nasceu, você veio de algum lugar. E se o corpo morreu, você vai ter que retornar para a mesma localidade de onde veio. Então, por isso que Jesus tem chamado a atenção. Busque recolher o máximo de bens que estiver ao teu alcance, o máximo de valores que estiver ao teu alcance, mas cujos bens e valores as traças não possam corroer. Jesus está falando sobre as virtudes. Jesus então está dizendo o seguinte: busque amealhar o máximo de virtudes que estiver ao teu alcance, porque isso é aquisição espiritual. E em relação às virtudes, nem Deus é capaz de mexer nisso. Então, quando ele chama a atenção para que você se desvincule das coisas do mundo, ele está dizendo para que você venha a se exercitar perante algo que se apresenta como sendo um dos sentimentos piores que o espírito possa carregar, que é o apego. Jesus então está dizendo: toma cuidado, busque se desvincular das impressões físicas, materiais, com as quais você ainda se encontra apegado. E eu estou te dando, então, o instrumento neutralizador destas bases que se apresentam muito antigas em ti ainda. Então, a simplicidade é algo que se apresenta, então, de forma constante. A simplicidade é algo que caminha junto com o tempo chamado eternidade. A simplicidade é aquilo que se apresenta como sendo o instrumento que te induz ao exercício do desapego. A simplicidade, ela te apresenta uma zona de segurança. Por isso, então, o cara diz: bem-aventurados, felizes aqueles, alegres aqueles, em melhores condições de entendimento, aqueles que vierem a se envolver com a simplicidade, buscando se afastar das questões que já te derrubaram imensamente ao longo de muito tempo, chamado orgulho e vaidade. Não se entorpeça com isso. Busque trabalhar no sentido de evitar esse tipo de sentimento, esse tipo de envolvimento, esse tipo de entorpecimento, esse tipo de loucura, porque isso inevitavelmente vai te afundar, como já te afundou inúmeras vezes. Por isso Jesus diz então: busque trabalhar em cima da simplicidade. Chama a atenção para a pureza do coração. Bem-aventurados os puros de coração. Elege a observação referente ao coração como sendo um instrumento que tenda a fazer com que você venha a se envolver com a preocupação de conquistar sempre, de conquistar a todos, pelo melhor das impressões que você possa transferir, pelo melhor das impressões que você possa apresentar, pelas melhores condições de recepção e de atendimento a quem quer que seja. Fundamental que nos mantenhamos envolvidos com a preocupação constante de sempre realizarmos da melhor forma possível, de modo que todos aqueles que passarem pelas nossas vidas recolham uma impressão grata, recolham uma impressão boa, de modo que essas pessoas jamais se esqueçam de nós, pelo fato de termos possibilitado a elas algum tipo de alívio, algum tipo de mudança, algum tipo de ajuda. Que elas possam recolher de nós as impressões agradáveis, as impressões boas, as impressões que lhes proporcionem bem-estar por terem se lembrado de nós. Jesus ele apresenta o coração de uma maneira alegórica, como se fosse um móvel que você tenha mandado o marceneiro construir no teu quarto. Um móvel que tome a parede toda, mas onde você solicitou para esse marceneiro que o móvel fosse composto apenas de gavetas. Então você tem gaveta de cima e embaixo e de lado a lado.
na totalidade do móvel. Então ele está dizendo que o amor, ele está dizendo que o teu coração, na forma da interpretação do amor, alegoricamente poderia ser esse móvel carregado de gavetas, onde cada gaveta vai apresentar um conteúdo, e você poderia dizer que a primeira gaveta então vai se chamar amizade, a próxima gaveta vai se chamar gentileza, a próxima gaveta vai chamar generosidade, a outra gaveta afabilidade, a próxima doçura, a outra paciência, a outra fé, e você vai dando os nomes que quiser para essas gavetas, sempre dentro de uma interpretação qualitativa do processo. Só que metade do armário para lá também está provido de gavetas, só que as gavetas que se encontram da metade para lá, elas se chamam mágoa, a outra é ressentimento, a outra é ódio, a outra é ciúme, a outra é desavença, a outra é mal-querer. E dê os nomes tóxicos que você quiser para todas essas gavetas. Então Jesus está solicitando da tua parte, bem-aventurados os puros de coração. Jesus está solicitando da tua parte que seja realizado um trabalho e permita com que as gavetas da metade do armário para lá possam então serem esvaziadas e os conteúdos substituídos pelos conteúdos qualitativos que você tem da metade para cá. Que você vá se desvencilhando dessas questões mais doloridas que você ainda carrega. Que você vá se desapegando das imagens antigas, das imagens corrosivas, das imagens tóxicas referentes a determinadas coisas que se deram. Passou, senhores. Passou. Ele vem te chamar a atenção para a necessidade de trabalhar no bem constantemente, quando diz bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Então ele elege a mansuetude como sendo um imenso exercício, como sendo um imenso trabalho de acerto de você para consigo próprio, em razão do trabalho, do exercício que você está fazendo em relação ao outro, em relação ao próximo, ou seja, ser manso com todos. Pacificar em todas as situações, Porque o que precisa ser interpretado, senhores, de novo, o problema não é o outro, o problema é você. E alguém precisa começar a fazer primeiro, alguém precisa começar a demonstrar primeiro. Porque quando você faz, é você se exercitando para o envolvimento com outras questões de aprendizado. Não é o outro, é você. Quem precisa é você. Alguém já se ofereceu para pagar a conta de água dos senhores pelo ano inteiro? Alguém um dia já se ofereceu para abastecer o tanque do teu carro pelo ano inteiro? Alguém já apareceu numa ligação, mandando um zap para você, dizendo lá que vai pagar o imposto predial para você do ano vigente? Alguém está preocupado com você? E você tem que se preocupar com os outros por quê? Você tem que se preocupar consigo próprio. E quando a gente diz que você tem que se preocupar consigo próprio, está se dizendo o seguinte: você precisa investir em si próprio sempre. Porque na mão em que você gera uma ação para si próprio, inevitavelmente um resultado vai se apresentar. Se a ação for boa, o resultado vai ser bom. Se a ação for ruim, o resultado vai ser ruim. Simples assim. E Jesus está solicitando, então, para que você, por antecipação, opere em benefício do outro. Senhores, quantas pessoas com medo? Quantas pessoas com temor? Quantas pessoas inseguras?
Você já imaginou uma pessoa com temor, uma pessoa insegura vindo te procurar e você a atendendo de maneira ríspida, você a atendendo de maneira grosseira, você a atendendo de uma... Você assusta o cara, você aumenta o nível do temor dele, você aumenta o nível do medo dele. Se o contrário se dá, então essa pessoa se sente segura, se sente atendida, se sente envolvida e naturalmente vai sair dali em melhores condições do que quando chegou. Jesus está solicitando para que você opere no sentido de beneficiar sempre. Por isso o cara diz, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque Jesus fundamenta a tua trava de segurança em cima de um negócio chamado bondade. A bondade, senhores, é o teu único instrumento de segurança. Operar sempre na bondade é o teu único instrumento de segurança e pacificação interna. Por isso, então, ele está falando para você operar na mansuetude e na pacificação. E por último, ele diz, bem-aventurados os misericordiosos. Na misericórdia, Jesus busca estipular a tua necessidade de caminhar junto àqueles que sofrem, caminhar junto àqueles que têm dor, caminhar junto, ombro a ombro, com aqueles que se encontram em sofrimento, contudo, sem chorar com eles. Porque se eu chorar e você chorar, quem faz o serviço? Alguém precisa estar disponível para fazer o serviço. Alguém precisa estar disponível para pegar a mão e levantar o outro. Alguém precisa estar disponível para ter condições de auxiliar, para ter condições de ajudar, para ter condições de amparar. Então Jesus tem solicitado para que você não fuja daqueles que se apresentam dotados de dor, mas que você os carregue, que você os envolva, que você os fortaleça. Tem buscado chamar a atenção para o perdão. Solicita a você para que na misericórdia você contribui para quebrar os laços que se encontram ainda ligando agressor e agredido. Porque o agressor tem medo de pedir perdão e o agredido não tem mostrado interesse em perdoar. E alguém precisa quebrar essa ligação. Alguém precisa romper isso. Por isso, então, ele está solicitando para que você perdoe. Por isso, ele está solicitando para que você esqueça. Por isso, ele está pedindo para que você, dentro de uma visão inteligente do processo, considere, então, o seguinte, que aquilo que para você se apresenta como sendo tão dificultoso em esquecer, em relevar, isso só está se dando pelo fato da existência de uma imagem que se encontra ainda ativada e da qual você não quer se desvincular por algum motivo. Sem imagem não existe lembrança. A lembrança ela tem que estar atrelada a uma imagem. Então, se você optar por desligar o projetor, se você optar por jogar água em cima da fogueira, de modo que ela não transmita mais a imagem para o fundo da tua caverna, então as imagens vão desaparecer. Se as imagens desaparecerem, não haverá com o que você está se preocupando. Apague a imagem. Desligue a imagem. Desligue o projetor. Para que a lembrança não tenda a se intensificar cada vez mais e te manter aprisionado a algo que não deva existir. Então, senhores, Jesus é aquele que tem apresentado constantemente a proposta de amizade para cada um de nós, no sentido de que venhamos a nos envolvermos com a sua apresentação, com a sua proposta, porque é aquele que tem assumido a responsabilidade na transferência das informações libertadoras, dizendo-nos sempre, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém dá ao Pai, senão por mim. Obrigado. Sim, vamos fazer as nossas vibrações, fazer um passe virtual para fechar a live, e aí o pessoal chama para atender, tá bom? Então o pessoal pode pegar água em casa, né?
E enquanto isso, nós vamos emanando os nossos sentimentos de amor, de saúde, de paz, de tranquilidade, de serenidade, de muito amor para todos os habitantes do nosso planeta, para aqueles que se encontram hospitalizados, aqueles que se encontram nas ruas, aqueles que se encontram desamparados, precisando de uma palavra de amor, de um carinho, um afeto, que a espiritualidade possa chegar a todos, levando esse carinho, esse amor, esse afeto e essa saúde. E assim, pedimos aos mentores da Casa do Caminho, aos mentores dos lares daqueles que nos assistem, para que possam fazer uma limpeza nos lares, para que possam harmonizá-los, limpá-los, para que possam derramar fluidos de saúde, de amor, que possam fluidificar as águas, colocando o que for necessário para a saúde, para o bem-estar, para a harmonia, para a paz e para a cura de cada um. Assim vamos encerrando os trabalhos da noite de hoje, agradecendo a todos, pedindo para que o nosso Mestre Jesus abençoe a nossa semana, esteja com a gente, nos dando paz, coragem e confiança. Que assim seja, graças a Deus e muito obrigada.